gente! Estamos em mais uma edição do programa Conversando com Você. E o tema de hoje é a importância da mulher na sociedade. A professora Conceição Vieira preparou um programa maravilhoso com muita informação sobre esse ser que é mãe, irmã, esposa, tia, que é mulher e está no meio social aí defendendo o seu espaço. Agora, continua com a gente, tem muita informação para você. Nosso Conversando com Você de hoje, vamos tratar sobre aspectos da participação da mulher na sociedade. Então, qual a importância da participação da mulher na sociedade? Se nós nos reportarmos à história cristã, aqui para o mundo ocidental, no que diz respeito à origem do homem e da mulher na vida, nós traremos para o inconsciente coletivo um incômodo que vai passando de gerações em gerações para o aspecto feminino dessa criação. Quando interpretamos, percebemos que a nossa cultura interpretativa nos leva a entender que a mulher foi responsável pelo fruto proibido. A mulher convenceu o homem de utilizar o fruto proibido. É como se a gente trouxesse esse peso histórico coletivo na nossa relação até no dia a dia de hoje. Então, essa concepção inicial, que você pode admitir como sendo pessoas mesmo, indivíduo, uma mulher e um homem e seus dois filhos, mas você pode conceber como um grupo, um coletivo de sociedade, né? Que no desenrolar das coisas foram acontecendo da razão se sobrepor, da emoção se sobrepor à razão, e nascem essas explicações de uma forma mais coletiva. Seja qual for a sua concepção, nós trazemos isso no nosso imaginário, né? Na nossa relação com a sociedade. Se nós lembrarmos também que existem antropólogos, sociólogos que nos deixam claro que algumas centenas de anos antes de Cristo, existiam sociedades, na sua grande maioria, no planeta inteiro, matriarcais. E que depois, com a vivência do homem no mundo nômade e nas sociedades de guerra, os guerreiros, é que começa a existir uma inversão dessa participação masculina e feminina na vida familiar. Mas há também antropólogos que admitem que isso não passa de uma explicação, né? Um fato que não se comprova se historicamente transcorreu assim, de que esse matriarcado foi invertido. Mas nós viemos nessa relação, uma relação, horas de culpa, horas de endeusamento, mas também de muita submissão, de muita privacidade para o mundo feminino. E como nós temos trabalhado para vencer tudo isso nos enrolados anos dentro das mais variadas sociedades que constituem o mundo atual. Então chegamos ao ponto em que nós nos encontramos hoje. As mulheres conquistaram muitos espaços dentro da sociedade, mas ainda há um vestígio, ainda há uma preocupação por essa disputa de espaço de poder. E nessas sociedades que nós admitimos que tinham a sua característica no matriarcado, e por falar nisso, nós temos hoje ainda sociedades na Índia, na China, na Indonésia, que vivem o matriarcado. Então, mas o matriarcado não é o oposto do patriarcado. Então, essa experiência e essa vivência do matriarcado é bem distinta do que é a sociedade patriarcal, a qual nós nos submetemos até hoje. No patriarcal, você tem que realmente admitir a força, né, a vontade garantida, a determinação para que as coisas aconteçam, partindo da mentalidade do homem, do jeito, do gosto, da vontade. No matriarcado, por natureza até, da própria concepção da vida que vem através dela, da mulher, e ela já começa a partilhar e a se preocupar com o outro desde a sua origem. Então, esse matriarcado, o poder é mais disperso, é mais bem distribuído. Esse matriarcado é com a participação mais efetiva de diferentes constituintes da sociedade, de diferentes funções para as pessoas na sociedade. Então, nós temos um viés um pouco mais tênue no que diz respeito à força e à vontade de um ou de um grupo só sobrepondo aos demais. Então, nesse mundo
que subentende-se que seria o matriarcado uma oposição ao patriarcado, nós teríamos uma sociedade mais sensível, mais democrática, mais partilhada, a sua forma de caminhar, a sua forma de evoluir. Como se garante isso? Basta ver os lares. É somente parar para olhar na sociedade atual como se relacionam as mulheres com o seu poder disfarçado dentro do lar, que muitas vezes precisa ser disfarçado. Ela tem a liderança, muitas vezes, ela conduz, ameniza, ela resolve os conflitos, ela supera as dificuldades emocionais ou econômicas daquela família, mas ela não pode aparecer como essa pessoa que lidera. Impressionante isso, mas isso é o que nós vivemos até hoje. Assim seriam nessas sociedades. Então, nesse coletivo maior, nós teríamos a força da mulher para essa compreensão, para essa vivência, para essa partilha que termina multiplicando mais os bens, que os bens chegam mais na ponta. Se os bens chegam mais na ponta, se eles são mais partilhados, eles também são mais multiplicados. Porque lá na ponta, as diferentes pessoas que absorvem parte desse bem, essa qualidade de vida, essa possibilidade maior, essa potencialidade para vir a ser, que chega nas mais variadas classes da sociedade, nos mais variados homens e mulheres, nas periferias das cidades e dos estados, elas se multiplicam quando são pela escuta, quando são pela viés da compreensão e da vivência do mundo feminino. Então, essa preocupação também que existiu no homem nessa fase mesmo do guerreiro, do nômade, da ocupação e da inversão, da predominância da força para a condução das comunidades, das sociedades tribais no seu início. Partia também do pressuposto de que muita gente admitia que não era necessária a participação do homem. Então, nesse matriarcado também existiu, em algum momento, um equívoco de se achar que só a mulher era responsável pela maternidade. Então, ela tinha a dimensão do divino, porque ela possibilitava a vida. Então, tem essas coisas também. Então, se há essa supremacia pela vida por parte da mulher, é preciso, no mundo atual onde nós nos encontramos, ter também uma supremacia masculina. É como se inconscientemente nós vivêssemos essas coisas. Então, e nessa sociedade machista e patriarcal, nós viemos desenvolvendo as nossas potencialidades com muitas dificuldades, mas isso também nos leva a desenvolver outros níveis diferentes de relação com a sociedade, nos leva a desenvolver a inteligência emocional, que a inteligência vai além da razão. Então, a inteligência emocional é muito mais percebido no mundo feminino. Então, o patriarcado e matriarcado, o matriarcado não é o oposto do patriarcado, não é que a mulher vai dominar o mundo, a mulher vai dominar o país, a mulher vai dominar a sociedade, mas passa por ela a liderança de como conduzir essa sociedade a uma vida melhor. Se essas mulheres estivessem sendo votadas no espaço público com maior intensidade, quer seja no executivo, quer seja no legislativo, quer seja no judiciário mais humanizado, né? Quer seja nas dimensões da religiosidade. Então, nas religiões, nós vemos que as religiões de matrizes africanas, essas têm uma partilha maior desse espaço de poder. Muitas mulheres são Yalorixás. Então, nós temos os Babalorixás, mas nós temos as Yalorixás. As igrejas evangélicas, algumas, as mais recentes, têm partilhado esse espaço. As mais tradicionais continuam com os homens sendo elevados à categoria de pastor. Mas essas igrejas mais novas têm inserido, sim, a mulher no espaço de poder, dando o pastoreio daquele rebanho também ao mundo feminino, as pastoras. Se você vai para o mundo da experiência espírita kardecista, nós temos também alguns centros que são dirigidos por mulheres, mas são bem poucos. A maioria ainda é também no mundo masculino. Se nós formos para a Igreja Católica, nós vivemos essa experiência, secular do mundo masculino ser o mundo da conexão, vamos dizer assim, maior, da intervenção diante do divino e os homens. Então, só os homens se constituem padres. Então, nessa igreja, existe a ortodoxa, existem outras na Igreja Católica, mas nessa que nós professamos, então nós temos essa experiência. Mas eu acho que
mais dia, menos dias, talvez possa existir essa compreensão também mais dinâmica, mais avançada, mais preocupada realmente com a divindade que conceda à mulher essas possibilidades. Então, eu quero deixar para reflexão nesse instante inicial essa nossa fala e vamos ver a participação das pessoas, como elas entendem, como elas percebem essa questão da participação da mulher na sociedade. Voltamos já. Aguardo você. E nós já estamos no centro da cidade, mais precisamente no calçadão da João Pessoa, para conversar com o povo e saber qual é a importância, o que as pessoas pensam sobre o papel da mulher na sociedade nos tempos de hoje. A mulher às vezes encontra barreira, né? No trabalho. Eu, por exemplo, nos anos de 1980 alguma coisa, eu deixei de ser promovida porque eu estava grávida. Isso foi uma barreira muito grande, não foi não? Qual é a mulher que a senhora acredita assim, que se destaca e merece esse destaque? Que tem que ser gente famosa? Não, na sua concepção, quem é essa pessoa? Minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Como é o nome dela? Arlinda. Como é seu nome completo? Meu nome completo é Maria do Rosário. Está aposentada, né? Sou aposentada, trabalhei muitos anos nas telecomunicações. Qual é a mensagem que a senhora pode deixar para as mulheres que estão assistindo esse programa sobre o direito da mulher, o espaço da mulher? Que continuem lutando, que a gente vai chegar lá. A senhora faz o quê? Sou dona de casa. Acorda fazendo café, lavando os pratos, fazendo almoço. No final do dia tem que estar sorrindo. Tem que estar sorrindo. Me conta aí, sua mãe disse que já acorda cedo fazendo as coisas em casa, é verdade? Sim, acorda 4 horas da manhã, faz café, ajeita o almoço. Ele é assim, gosta de deixar tudo agilizado. Você que também é mulher, né, adolescente, fala pra gente como é que você vê esse cenário da mulher hoje. Você sente alguma dificuldade entre você e os meninos na escola ou nos seus ambientes? Sim, com certeza. As mulheres ainda enfrentam bastante dificuldades, né? Vivemos em uma sociedade machista. Então, pra gente precisa enfrentar dificuldades todos os dias. Minha mãe já passou por uma situação, ela treina, né? E então, por ela ganhar uma competição no treino, um cara não aceitou perder pra ela. Peraí, gente, abra aí, pra eu entender que agora a informação chegou, quer dizer que sua mãe treina o quê? Ela faz funcional pela manhã. E aí ela perdeu a oportunidade de certa forma, não foi respeitada? Ela ganhou de um cara, porém ele não aceitou, ficou revoltado com ela. E você? Duvidou da capacidade dela, viu? Treinei muito, ele ficou até hoje, ele fica me criticando. Eu disse, você vai treinar. Boa. Qual é a mensagem que você deixa para quem está assistindo o programa, para a mulher e até mesmo para o homem, para o jovem, né, para os meninos que estão assistindo o programa da gente? Bom, mulheres, vocês podem ocupar qualquer lugar na sociedade, basta querer e persistir, tá? Porque o nosso lugar é onde nós queremos. Agora o povo quer saber, qual é a pergunta, Daiane? Como é que eu faço para ter os meus direitos garantidos na sociedade? Vejam que matérias ricas, trazidas por mulheres já nas nossas comunidades. Então, nós vimos uma mulher que teve um espaço de realização profissional. Trabalhou nas telecomunicações, como ela coloca. Então, que dificuldades? Em determinado momento da sua história não foi promovida porque estava grávida. Essas limitações nós vemos muito. Então, se admite mais homens em alguns empregos privados do que mulheres, porque as mulheres vão entrar de licença, vão engravidar, e assim tem sido a história da humanidade. Então, houve essa dificuldade aí de Maria do Rosário em algum momento nas suas promoções. Ela espera que a sociedade continue avançando, que a gente melhore e que tenha mais direitos garantidos do que teve no passado. Ora, se nós olharmos a participação também de Ana Lúcia, nós vamos ver que ela está trazendo a experiência de uma mulher dona de casa. A experiência de uma mulher do seu dia a dia. O que você faz no dia? Como é a sua vida? Simplesmente eu começo trabalhando, arrumando a casa, fazendo café, fazendo almoço, que essa é a vida da maior parte das mulheres do nosso país. Mas ela nos mostra uma força interior também muito grande. Ela consegue construir um mundo em paralelo a essa dona de casa. Então, aparece a segunda geração, que é a sua filha, Giovana. Giovana diz, mas minha mãe treina.
Então, ela descobre, coloca para o público essa habilidade que tem a mãe de treinar. Então, uma mulher dona de casa, nos pareceu que trabalha ela com os filhos e tal, conduz sozinha. Pareceu uma mulher sem estar com o companheiro. Se está, me desculpe, mas a sua liderança ficou clara nessa relação tão rápida entre vocês duas. Então, e ela consegue extrapolar esses limites do mundo privado, porque a mulher é organizada na vida, é educada na vida, é para o mundo privado. Então, em determinado momento, aquela que tem a força de sair dessa dimensão e ir para o público é uma coisa gigantesca. É uma lagarta que estourou, né, a sua casca protetora e se transforma numa borboleta, esvoaçante, leve e conquista o mundo. Então, muitas são as mulheres que precisam sair desse casulo, dessa forma lagarta que foi criada. Mas é da natureza. Não precisa ficar com raiva, não precisa se revoltar. Basta compreender em algum instante da sua vida que aquilo que lhe deram, muitas vezes quem lhe deu essa condição assim, achou que estava fazendo o melhor. Na hora que você se percebe com essas possibilidades, com essas potencialidades de vir a ser, você faz isso, desabrocha e conquista o mundo. Então você deixa a lagarta, quebra o casulo, se transforma na borboleta e conquista o mundo. Então que alegria para Ana Lúcia de dizer que ganhou de um homem, mas ela não ficou tripudiando. Na fala dela, ela só escutou a filha relatando. Mas não fica com aquela coisa, sabe, que ganhou, que derrubou. E ele tá lá louco, coitado, incomodado, porque foi vencido em uma luta por uma mulher. E é essa a principal característica que nós estamos vendo na sociedade atual. Homens se incomodando com a vontade própria das mulheres. Mulheres que querem colocar um ponto final num relacionamento, porque às vezes já não suporta mais aquela crisálida, aquele enclausuramento que vive. Às vezes não é porque fica dentro de casa trancada, mas é um enclausuramento emocional, afetivo, de liberdade de pensar, que não tem. Então, você tem que, em determinado momento, se sentir livre e conquistar esse espaço. Então, a jovem, 17 anos, nos deixa uma lição maravilhosa, né? A Giovana dizendo que, tendo a mãe como referência, que beleza ter a mãe como sua liderança, como sua referência. Assim como também teve Maria do Rosário, citou a mãe dela como uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente. Então, a jovem também cita a mãe, e citou a questão da luta, e citou o trabalho dela. Mas ela deixa uma mensagem muito maravilhosa também para nós na sociedade. Quer dizer, uma jovem de 17 anos. Então, originária das nossas comunidades populares da nossa cidade. Então, que vive as dificuldades, a dificuldade do transporte público, a dificuldade, às vezes, da escola, do posto de saúde, as dificuldades da compreensão por parte dos seus colegas na relação, né, um com o outro, de respeito, né, do mundo feminino diante do mundo masculino. Então, com todas essas coisas, ela tem uma inteligência, uma capacidade de percepção muito forte, muito grande. Então, ela diz que a mulher precisa continuar forte, trabalhando, ocupando o seu lugar, porque a mulher, para estar no lugar que ela quer, no lugar que ela deseja, é para estar no lugar, no mundo que ela cria à sua volta. Então, uma jovem com 17 anos de idade, com essa percepção. Então, são essas forças desconhecidas muitas vezes do mundo institucionalizado, da mídia, dos meios de comunicação, que nós encontramos dentro dos lares. Os lares mais simples têm uma vivência, uma riqueza, uma beleza para esse enfrentamento e superação das dificuldades da nossa sociedade atual muito fortes. Então, essas concepções, essa fala dessas mulheres nos deixa claro que é possível a gente trabalhar unificado, trabalhar focado na diminuição dos índices de violência, que nos parece até que a cada dia se torna mais intenso. Então, como fazermos, né? Contando com mulheres dessa forma, é que a gente vai tendo a esperança da construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Mas nós precisamos sair dessas amarras, né, de não poder ter vontade, de não poder expressar o seu jeito, de não poder reivindicar as suas necessidades para serem atendidas. Então, muitas vezes tolhidas pela relação que tem com o companheiro em casa. E outras oportunidades porque ela também, às vezes, tem que sozinha fazer o trabalho de pai e mãe.
dentro da família. E essa necessidade de ter os dois papéis a serem assumidos, né? Então, o papel da mediadora, da cuidadora, da que zela, da que ampara na hora da dor, na hora do sofrimento, e o papel do provedor, o papel de quem traz os bens para dentro da casa, o papel de quem tem a palavra austera para dar limites a essa relação dentro do lar. Então, porque é preciso que o lar também tenha limites. É preciso que essa mesma mulher que cuida, que acolhe, que encaminha, tenha também a autoridade para colocar limites na relação um com o outro dentro da casa. Precisamos sair dessa dimensão, né, de vivermos aprisionadas aparentemente ou realmente e nos desvencilharmos. Horas é pela ação, é pelo jeito de como fazer esse enfrentamento. Que atitudes? A atitude muitas vezes de realmente se liberar e dizer eu vou trabalhar fora de casa, eu encontrei tal espaço, eu encontrei tal grupo de mulheres para discutirmos problemas, eu encontrei tal grupo de trabalho social dentro da igreja ou em uma sociedade, uma associação qualquer e vou participar. Quer seja de uma forma emocional, tendo a força interior de se dedicar a algo que lhe construa, que lhe faça desabrochar. Então, participar de um grupo de outras mulheres ligadas ao esporte, à música, à arte, ao que for. As possibilidades também de estudar. Muitas mulheres saíram desses limites estudando. Então, abrindo perspectivas na sua vida e tendo um centramento, que se você equilibra essas três realizações suas e tem um centramento de como fazer essa superação das deficiências, das dificuldades que a vida lhe impôs, entre aspas, essa vida imposta, mas que a vida lhe ofereceu, lhe colocou na frente para ser vivida, você tem que ter também as atitudes conscientes. Então, a atitude consciente passa por você trabalhar esses três constituintes. Você saber como se comportar, não é saber se comportar para ser bem comportada. Esse saber se comportar é ter o comportamento adequado à sua necessidade. É ter o comportamento que lhe impulsiona a conquistar o seu espaço na sociedade. É ter a sua força emocional para fazer a superação, para orientar sua família, seu filho, sua filha, nessa mesma conquista de espaço, né? Tendo vida ainda para cantar, para se alegrar, para participar, para vibrar pelo existir e tendo também a capacidade mental, intelectual de descobrir alternativas, de descobrir oportunidades e de abraçar as oportunidades que surgem à sua frente. Então, dessa forma, a gente vai caminhando, avançando, conquistando os nossos espaços dentro das nossas possibilidades individuais, mas, sobretudo, precisamos de ter um cobertor, um acolhimento institucional do Estado, o Estado como um todo. O Estado como instituições, no mundo municipal, no mundo estadual, no mundo federal, como as instituições se organizam, como os poderes se organizam, como os nossos representantes no parlamento trabalham também as suas cabeças e as suas políticas para garantirem a essas mulheres, não de forma individualizada, mas de forma coletiva, a conquista desses direitos na sociedade. Mas nós voltamos já. Caminhando para o nosso desfecho da nossa conversa de hoje, no nosso bate-papo de hoje, solicitando que participe efetivamente, né? Quer seja assim, sendo consultado pelos nossos colaboradores, pelos nossos jornalistas, quer seja enviando perguntas suas, né? Pode enviar pelo Instagram, pode enviar pelo Zap, estamos disponibilizando o nosso canal de YouTube aqui. Então, você tem vários acessos para que a gente continue, além desse instante aqui, a partir das 10h30 de todos os sábados, na nossa APRP, continuarmos conversando e traremos respostas, encaminhamentos no nosso próximo encontro. Então, nós precisamos compreender que essa saída da mulher do mundo privado para o mundo público se dá via a empregabilidade, né? O seu mundo do trabalho, se dá via os trabalhos sociais que ela participa, se envolve em entidades, em organizações, ela participa das associações ligadas a trabalhos do voluntariado, a movimentos da igreja, mas ela também se disponibiliza com mais raridade à vida pública eletiva, né? A participar da vida política. Então, essa preocupação passa porque, como todo mundo
se acostuma na sociedade a ver a participação da mulher no mundo privado, na hora que ela se dispõe ao mundo público, ela fica exposta a também as mais variadas avaliações, as mais variadas críticas, as mais variadas interpretações do seu papel na sociedade, que se coloca na sociedade que o mundo privado é das mulheres e que o mundo público é para os homens. Então, mulheres, nos organizemos, trabalhemos, nos demos as mãos e vamos ocupando os espaços que a vida vai nos oferecendo. A sociedade será um dia assim mais tranquila, mais organizada, mais equânime na sua forma de partilhar os bens e as oportunidades, quando as energias que constituem for o Yin e o Yang ocupando os mesmos espaços na vida social. E o que é que representa o Yin e o que é que representa o Yang? As atitudes e as ações, as necessidades internas para dentro, para o cuidar, para o descobrir as potencialidades, e o Yang, o externo, a realização para fora, a conquista de espaços, que as duas coisas têm a mesma importância e elas se encaixam perfeitamente. Então é necessário dar atenção igual à energia feminina, à energia masculina, ao Yin e ao Yang, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime, mais justa e mais feliz. Então continuemos buscando a ocupação dos nossos espaços e garantindo o nosso jeito de ser, de encaminhar, de propor, de assumir lideranças sem perder a ternura, mas também sem abrir mão do seu papel social. Um beijo no coração, a vida continua e nós continuamos aqui, aguardando você.